Amigos e amigas, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e vocês todos que compartilham as mensagens que eu divulgo. Um abraço, a paz de Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura aqui do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Nós estamos lendo todo o Evangelho por capítulo. Hoje, neste vídeo, temos o capítulo 15 e vamos também colocar o outro capítulo final do Evangelho, que é o 16. Vamos lá então? Primeiro, capítulo 15. Logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o conselho. E tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Este lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Ele lhe respondeu: sim. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe outra vez: nada respondes? Vede quantos delitos te acusam? Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Ora, costumava ele soltar-lhes em cada festa qualquer dos presos que pedissem. Havia na prisão um, chamado Barrabás, que fora preso com seus cúmplices, o qual na sedição perpetrara um homicídio. O povo que tinha subido começou a pedir-lhe aquilo que sempre lhes costumava conceder. Pilatos respondeu-lhes: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por inveja. Mas os pontífices instigaram o povo para que pedissem de preferência que lhe soltasse Barrabás. Pilatos falou-lhes outra vez: e que quereis que eu faça daquele quem chamais o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: crucifica-o! Pilatos replicou: mas que mal fez ele? Eles clamavam mais ainda: crucifica-o! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, ao pretório, onde convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-se de joelhos como para homenageá-lo. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no fora para crucificar. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre de Rufo, e o obrigaram a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. A inscrição que motivava a sua condenação dizia: o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e outro à esquerda.
Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Isaías 53, versículo 12. Os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: olá, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Desta maneira escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. E à hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isto, alguns dos circunstantes diziam: ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Achavam-se ali também umas mulheres observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, que tinham seguido e o haviam assistido quando ele estava na Galileia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele a Jerusalém. Quando já era tarde, era a preparação, isto é, a véspera do sábado. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ele foi resoluto à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se que ele tivesse morrido tão depressa. E, chamando o centurião, perguntou se já havia muito tempo que Jesus tinha morrido. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou dar-lhe o corpo. Depois de ter comprado um pano de linho, José tirou-o da cruz, envolveu-o no pano e depositou-o no sepulcro escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. Vamos agora ao capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 16 é o último capítulo. É o fechamento deste Evangelho contando a história de Jesus Cristo. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir a Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado. E diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? E levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas.
E a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Tendo Jesus ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11 quando estavam sentados à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Texto final. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Shalom Adonai, a paz de Deus, de Cristo. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, do hebraico também, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, creia, no tempo dele, no tempo de Deus, que não é o nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, esse tempo que está aí. O tempo de Deus é outro, é o Kairos, é o tempo espiritual. E Maranatá, é uma frase dita pelo apóstolo São Paulo: vinde, Senhor Jesus. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar. Ele vai nos absolver, mas para isso devemos crer em Deus, crer que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nos arrepender, devemos nos arrepender sempre e pedir perdão dos nossos pecados, até o dia da nossa morte. Shalom, amai-vos uns aos outros, como Jesus nos ama.